Fechou? Fechou. Então, pessoal, já me apresentei um pouquinho, tá? Agora a gente vai começar a falar um pouco mais da nossa cadeira. A primeira aula hoje vai ser mais as instruções gerais que a gente vai ter, né, para a nossa cadeira e alguns conceitos básicos que a gente vai começar a aprofundar mais a partir da próxima aula. Os professores vão ser eu e o Alessandro, tá? Eu vou assumir mais as 4 primeiras aulas, tá? Que é a parte mais qualitativa, e ele vai ficar depois com as aulas 5, 6 e 7, mais uma aula prática, que é a parte mais quantitativa. Mas vocês vão ver ali, eu já mandei no grupo, vou mostrar aqui também o nosso cronograma. Vamos ter 4 aulas presenciais, tá? Aulas práticas e presenciais, e aí essas aulas aí a gente vai dar em conjunto eu e ele, tá? Não vai ser só um. Bom, como eu falei, hoje vai ser mais apresentação, né? Então talvez não demore muito a aula de hoje, seja algo mais breve, mas também não posso ser muito curto, né? Vou tentar falar um pouquinho da nossa cadeira, qual que é o objetivo do curso, qual que vai ser o nosso método de avaliação, tá? Instruções iniciais, planos de aula, qual a bibliografia que a gente utilizou para montar o material e por último alguns conceitos básicos para apresentar hoje para vocês. Lembrando, pessoal, tudo que eu vou passar aqui, tá? A gente vai estar postando, vai estar colocando lá no Drive da Liga, tá? Ali na instrução não, enfim, na biografia, na legenda ali do grupo, eu já postei mais ou menos o passo a passo para vocês acessarem a nossa pasta ali da Fundamentalista no Drive. Mas vou mostrar aqui de novo também, depois eu vou acessar o Drive e mostrar para vocês como é que está mais ou menos dividido. O objetivo do curso é fornecer uma visão ampla, né, da análise fundamentalista aplicada às empresas de capital aberto. Como nós temos a nossa cadeira posterior, que é mais avançada, a fundamentalista, o objetivo também da fundamentalista é preparar para a disciplina de evaluation, que é com o Alexandre, né? Assim como a participação nos challenges da liga, que o pessoal ali de antigo setor de ampliação, agora de formação, a gente está toda hora buscando participar de challenges, procurar coisa para os nossos membros se envolverem, e também esse é um dos objetivos da nossa disciplina de fundamentalista. A primeira apresentação do trabalho ocorre de forma qualitativa, tá? Analisar o setor que a empresa está inserida, é mais ou menos isso, entender o market share da empresa, é algo mais qualitativo, não entra muito em números da empresa, né? Depois, na parte quantitativa, já entra mais em DRE, né? Demonstrativo resultado do exercício, DFC, demonstrativo fluxo de caixa, balanço patrimonial, é a parte mais contábil da empresa, tá? Na segunda parte, na segunda apresentação. E por último, após a apresentação desses dois trabalhos, vamos ter o relatório final, que é basicamente juntar o que foi apresentado na análise qualitativa, junto com a análise quantitativa, e fazer um relatório e postar ali no nosso Drive, né? Presenças, o mínimo é 75% das aulas, né? 6 aulas, mas o ideal é que vocês estejam em todas as aulas aqui, e quem não estiver participando das aulas presenciais, enfim, estarem presentes, no caso, nas aulas, o ideal é vocês assistirem às aulas e nos mandarem depois. Eu ainda estou vendo como é que vai ser, vou falar com o Alessandro para ver como é que a gente vai avaliar e analisar, né, quem que realmente assistiu a aula depois que a gente postou no YouTube. Aí. Bom, aqui está nosso plano de aula. Eu já postei para vocês lá no nosso WhatsApp, também já está no nosso Drive da Liga, mas enfim, hoje é a nossa aula dia 15, aula 1, conceitos básicos, na próxima aula, normas e regulação. Essa aula do dia 29/4 vai ser presencial, tá? Todas que estão grifadas ali vão ser presencial, que nós temos que fazer 4 aulas presenciais, foi o que foi pedido para nós e é o que nós vamos fazer. Análise setorial, depois teremos a análise micro, né, mais voltada para a empresa em si.
Dia 13 do 5, apresentação do trabalho qualitativo, tá? Vai ser de forma presencial também. 20 do 5. Oi, pode falar, Ramires. Ah, tu consegue apresentar aí para a gente conseguir ver aqui? Cara, eu não acredito. Eu não estava apresentando, cara. Foi mal, foi mal. Achei que eu estava apresentando, tinha esquecido. Ainda bem que antes não precisa muito. O que eu tinha passado era mais ou menos isso, pessoal. Mas, como não tem muito conteúdo em si, só o que eu tinha falado anteriormente. Agora sim. Tá, voltando aqui. Então vamos ter essa nossa primeira aula, é conceitos básicos, né, e apresentação da disciplina. Segunda aula, normas e regulação, análise setorial vai ser presencial, tá, dia 29 do 4, e análise micro vai ser dia 6 do 5. A primeira apresentação nossa, qualitativa, vai ser dia 13 do 5, de maneira presencial também, tá? Aí agora, a partir da aula 5, vai ser que nem eu tinha comentado anteriormente, vai ser com o Alessandro, né? Demonstrativos contábeis, balanço patrimonial, demonstrativo resultado do exercício presencial. Aula 6, EBITDA, DFC, enfim, indicadores de rentabilidade, modelo do POM. Aula 7, indicadores de liquidez, endividamento. E a aula 8 é uma aula mais prática, né, para também tirar alguma dúvida de vocês em relação ao trabalho quantitativo. Vai ser da maneira presencial. Eu tinha comentado anteriormente, mas talvez alguém não estava na chamada. Todas as aulas presenciais vai fazer eu e o Alessandro junto, tá? Da aula 1 até a 4 sou somente eu, mas as aulas que forem presenciais é eu e ele junto. Depois da aula 5 e diante é ele que toma conta, tá? A apresentação do trabalho quantitativo vai ser dia 17 do 6, tá? Presencial também, na sala da Liga. E, por fim, dia 8 do 7, o relatório final, tá? É o prazo máximo para vocês agruparem todas as informações do qualitativo e quantitativo e colocarem lá no nosso drive da Liga, tá bom, pessoal? Só vou ver uma mensagem que a Tainá mandou. Tá. Bom, aqui em relação à bibliografia, tá? As sugestões que a gente sugere, né? Enfim, ficou meio redundante, mas que a gente sugere para vocês é avaliando empresas, investindo em ações, Carlos De Bastiani, e análise fundamentalista, como obter uma performance superior e consistente no mercado de ações, José Cobori, tá? Os livros textos que a gente utilizou para elaborar as nossas aulas são Contabilidade Financeira, Bruno Salotti, e Estrutura e Análise de Balanços, um enfoque econômico e financeiro, Asaf Neto. Bom, antes de passar agora para os nossos conceitos básicos que eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrar ali primeiro a parte do drive da liga, tá? Deixa eu ver aqui para apresentar para vocês. Aí. Aqui, ó. Bom, para a gente achar as nossas pastas aqui, né? Vemos no setor formação, membros intermediários, análise fundamentalista, 2025, primeiro semestre, tá? Aí aqui onde é que vocês vão postar os trabalhos, é vocês, tá, pessoal? Tá separado já em qualitativo, quantitativo, relatório final. Também temos a classificação setorial e os grupos, né, para vocês colocarem ali. Só vou mostrar aqui primeiro os materiais. Aqui eu já postei nosso plano de aula, que eu já mostrei para vocês. E após essa aula eu já vou subir também no Drive a nossa lâmina de hoje, né? Os slides que foram usados hoje. E assim, posteriormente, quando for passando as aulas, eu vou colocando aqui para vocês no Drive, tá bom? Em relação à nossa classificação setorial, aqui a planilha, tá? Aqui são as empresas listadas na B3 e com as suas classificações, ó. Setor econômico, petróleo, gás, biocombustíveis. Dá um exemplo aqui da Petrobras. Subsetor petróleo, gás e biocombustíveis. Exploração, no segmento exploração, refino e distribuição. E aqui os nomes das empresas, né? PetroRio, Rising, Petrobras. Código
Esse daqui e o segmento que a empresa está listada, né? Novo mercado, nível 2, enfim. Então, essa daqui é a planilha que vocês vão ter, tá? Para escolher a empresa que vocês vão analisar. Não necessariamente precisa ser uma empresa, vamos dizer assim, uma empresa top, uma empresa boa. Mas também é complicado para vocês, se vocês escolherem uma empresa, por exemplo, cheia de dívidas ou em recuperação judicial, isso vai, querendo ou não, vai atrapalhar e vai complicar um pouquinho mais a análise de vocês, né? Uma empresa que não é tão saudável assim para se analisar. Mas enfim, aqui tá todas as opções que vocês podem ter, tá? Mais ou menos isso, não vou me estender muito aqui, e depois vocês que vão decidir, tá? Após decidirem qual que vai ser a empresa de vocês, vocês vão vir aqui nos grupos, né? Eu coloquei aqui grupos fundamentalista e vão preencher aqui os dados de vocês, de quem vai fazer o trabalho, né? Integrantes do grupo, aí vocês vão colocar aqui o nome de vocês, né? O grupo é de 2 a 3 pessoas, tá? Aí aqui o nome do grupo, se vocês quiserem colocar algum nome que vocês acham legal, algum nome criativo, não é obrigatório, né? Mas se quiserem colocar, aqui a gente já está com essa planilha aqui já é um exemplo mais ou menos peguei do último semestre, né? Aí aqui o exemplo PetroRio, Prio 3, que é o ticker, né? O final é 3 porque é uma ação ordinária, também tem as preferenciais que o final é 4, mas enfim, isso daqui não muda muito, porque já indica, né, a empresa. Setor, petróleo, gás e biocombustíveis, subsetor, segmento. Isso daqui tudo vocês vão ter que preencher manualmente, tá, pessoal? Não é automático, não é quando tu coloca o nome ou o ticker, preenche automático. Vai ter que ser um trabalho manual. Mas é bem barbada, pessoal. Então aqui já está a nossa planilha, tá? Depois que vocês formarem os grupos, escolherem as empresas, preencher, por favor, a tabela. A tabela vai ficar disponível para preencher até dia 29/4, tá? Dei 2 semanas, acredito que seja um tempo bastante razoável, um tempo bem bom para vocês se adaptarem, escolherem, enfim, qual que vai ser o colega que vocês vão fazer junto à análise e colocar aqui, preencher na planilha. Até agora, alguém tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? Eu não tenho muito o que ter dúvida agora, né, pessoal? É mais uma introdução do que a gente vai passar aí, só os nossos conceitos. Bom, seguindo aqui agora para mais se encaminhando para a nossa parte final, né, da aula de hoje, que eu falei que ia ser mais breve. Vou apresentar alguns conceitos básicos para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Deu uma travada. Aí, ó. Bom, começando pelos conceitos básicos, né? A gente vai começar pela contabilidade financeira, que é a contabilidade utilizada pela empresa, né? Que é obrigatória, né? Para fins de auditoria e deve ser publicada. A contabilidade financeira, ela tem como ênfase o usuário externo, né? Aquele usuário que está fora da organização, né? Por exemplo, credor, acionista, fornecedor, clientes, que se interessa como é que está, para saber, né, como é que está a saúde financeira daquela empresa. Daqui a pouco, né, eu já vou falar sobre a contabilidade gerencial, mas a contabilidade financeira, ela se diferencia da gerencial, porque a gerencial possui ênfase no futuro, né, que é para o usuário interno, para fins de estratégia dos administradores, dos diretores, e a financeira já apresenta um período de tempo específico do passado, né, no passado, permitindo ao público ver como que a organização encontra-se atualmente conforme o que já foi passado. A contabilidade financeira, né, enfatiza proporcionar uma visão correta da posição financeira da empresa, baseando principalmente nas análises de balanço patrimonial, demonstrativo do resultado do exercício e demonstrativo do fluxo de caixa. Tudo isso a gente vai ver posteriormente na nossa cadeira. Passando para a contabilidade gerencial, já é mais voltada para o usuário interno, né?
É o tipo de contabilidade que serve os gestores e administradores da empresa. Ela é confidencial, tá? Não pode ser divulgada amplamente, que nem a contabilidade financeira, né? Que deve ser divulgada. A contabilidade gerencial é para fins administrativos internos da empresa, né? É usada para apoiar a gestão interna. Então, como a contabilidade financeira, ela é uma informação que está ali que eu esqueci de comentar, né? Padronizada, conforme as normas instituídas, né, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis, né, o CPC, a contabilidade gerencial já é diferente. Ela é uma formação personalizada e estratégica conforme as informações, né, que os administradores e os diretores estão buscando, né? Então, é algo mais para tomarem decisões sobre as informações, sobre as operações diárias de uma organização, né? Não é algo muito visando o passado, mas sim uma visão de futuro. Como é que os gerentes vão tomar, enfim, decisões, né? Então tudo isso ajuda, né? É uma coisa mais personalizada e estratégica. Passando aqui para a parte de baixo, contabilidade tributária, é o ramo do setor contábil responsável por apurar, monitorar, planejar e gerir os tributos de uma empresa. Suas atividades mediam a relação do contribuinte ao fisco, né? Todas as empresas, né, independente do porte do segmento, elas precisam arcar com obrigações tributárias, né? Então, não investir numa gestão eficiente, né, desse controle dos tributos pode ocasionar em inadimplência, maiores gastos, né, multas e também interferência no desenvolvimento do negócio, né? Pode atrapalhar bastante. Então, a contabilidade tributária tem como objetivo principal auxiliar as empresas a cumprir suas obrigações, né, fiscais de forma eficiente e precisa. Envolve o cálculo dos impostos devidos, né, a preparação das declarações fiscais, o planejamento tributário, a gestão de ativos e passivos fiscais. Então é muito importante, né? Então, além disso, a contabilidade tributária fornece informações para a tomada de decisões financeiras estratégicas, visando minimizar riscos e aproveitar oportunidades dentro das leis e regulamentos fiscais. Tá? Qual que são quais os benefícios, né, que as organizações obtêm ao fazer um planejamento tributário eficiente? Economia com a redução de impostos, mais capital em caixa para o negócio, prevenção contra problemas fiscais, suporte ao planejamento orçamentário, estruturação do calendário tributário, enfim, geração de informação útil para orientar as decisões e operações de negócio. Então, é extremamente importante que as empresas estejam alinhadas nesse quesito da contabilidade tributária, né? E a quem as informações da contabilidade tributária mais interessam ao governo, tá? O governo sempre busca estar em cima enfim, dos lucros, do resultado das empresas para tributar, né? O governo gosta muito de um tributo, do imposto, então a quem mais interessa, geralmente, essas informações é o governo, tá? Em relação à contabilidade tributária, você fala muito sobre elisão e evasão fiscal, né? À primeira vista parece que são termos, enfim, soam como sinônimos, né? Mas são bem diferentes. A elisão fiscal, né? É um método lícito de se alcançar reduções na carga tributária. Depende de estratégias, ferramentas e conhecimento da legislação por parte, né, dos contadores da empresa para poder ser aplicada de forma bastante eficiente e plena. É um conceito bastante relacionado a um planejamento tributário de sucesso, né? A prática tem por objetivo realizar uma diminuição significativa nos impostos pagos por uma empresa, conforme a legislação vigente. Já a evasão fiscal diz respeito a um conjunto de práticas ilegais que visam a redução da carga tributária. Dando como exemplo aqui de forma bem prática, a sonegação e a falsificação de dados, né, por parte das empresas para ter um pagamento menor dos impostos, né. Se baseia no registro seletivo e parcial, né, por exemplo,
uma empresa teve 5 vendas no dia e lança, por exemplo, 2 ou 3 notas. Então, isso é uma forma de evasão fiscal, né? Ou até completa na omissão, né, dos tributos devidos, implicando alterações nos documentos e notas fiscais. A evasão fiscal, né, é uma infração grave às normas tributárias, portanto, pode gerar diversas sanções às empresas que a praticam. As infrações geram multas e o valor delas dependerá da gravidade da infração e pode incluir percentuais sobre o valor do tributo devido até valores fixos. Além da multa, as empresas podem enfrentar outras sanções mais rígidas, como detenções. A pena para evasão fiscal é a detenção, de 6 meses a 2 anos, então é algo bastante grave, né? Assim como a multa varia entre 2 a 5 vezes o valor do tributo sonegado. Uma coisa também interessante, né, que diferencia a elisão da evasão, é que elas se diferenciam no momento da intervenção. A elisão interfere sobre os dados já declarados, né? Por exemplo, quando a contabilidade de uma empresa busca uma restituição do imposto, que às vezes foi pagado 2 vezes, enfim, pagou um valor a mais, né? Procurando corrigi-los, esses dados já declarados, e a evasão pretende antecipar as cobranças tributárias, procurando afastar a incidência de impostos, como eu já tinha falado anteriormente, sonegação e falsificação de dados, tá? Agora, passando aqui para a parte dos órgãos reguladores, começamos pelo CPC, né? Que é o Comitê de Pronunciamento Contábeis, é um órgão normativo não governamental. Qual que é o objetivo do CPC? Elaborar e emitir pronunciamentos técnicos contábeis visando a convergência, né, das normas brasileiras contábeis aos padrões internacionais de contabilidade, que é o IFRS, International Financial Reporting Standards. No que diz respeito à sua atuação, visa a harmonização das normas contábeis, né, com os padrões internacionais, emite pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações, e suas normas são referenciais e adotadas por órgãos reguladores como a CVM, o Banco Central e a SUSEP. Então, o CPC, resumindo, é quem como é que eu vou dizer? Normativa, né? A contabilidade no Brasil, as normas da contabilidade do Brasil. Passando para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, né? Tem por sua natureza autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, né? A CVM tem por objetivo fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil, né? Então, fiscaliza e normatiza ações, debêntures, cota de fundos, entre outras coisas, né? No que diz respeito a valores mobiliários, as principais funções são regulamentar a emissão e negociação de valores mobiliários, supervisionar companhias abertas, fundos de investimento, corretores e demais participantes do mercado, proteger os investidores, né, e promover a transparência e o bom funcionamento do mercado, aplicar sanções administrativas, como multas, suspensões e inabilitações, em caso de infrações à legislação do mercado de capitais. Então, a CVM está sempre em cima ali, né, fiscalizando e normatizando o mercado para o pleno funcionamento dele. Passando agora para o último órgão regulador que a gente vai apresentar aqui hoje, é a Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais. Tem como natureza uma entidade autorreguladora privada, né, sem fins lucrativos. O objetivo é representar e autorregular instituições participantes do mercado financeiro de capitais do Brasil, promovendo boas práticas, padrões técnicos e transparência. Quais que são as áreas de atuação da Ambima, né? São fundos de investimento, distribuição de produtos de investimento, gestão de patrimônio, private banking, mercado de capitais, enfim, emissão de títulos, valores. Agora falando para as principais funções, criação e fiscalização de códigos de autorregulação, melhores práticas, né, do mercado, né? Código de distribuição, por exemplo, código de administração de recursos de terceiros. Também a Ambima é responsável pelas certificações de profissionais do mercado financeiro, como a CPA 10, CPA 20, CEA, publica também dados, estatísticas, estudos de mercado, e
e participa, né, da interlocução com o governo e órgãos reguladores. Qual que é a importância da Ambima? Ela eleva o nível técnico e ético dos participantes do mercado, né, complementando a atuação da CVM com uma abordagem autorregulatória e educativa. E o que seria uma entidade autorreguladora? Uma entidade autorreguladora é uma organização do setor privado que estabelece normas, padrões de conduta e fiscalização para os próprios membros, né, ou participantes de um determinado mercado ou setor, sem depender diretamente do Estado para isso, né? Isso acaba diminuindo a burocracia que tem do Estado, né? E deixa algo mais eficiente e ágil, né? Bom, só vou tomar uma água aqui, pessoal. Passando agora. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Esses órgãos reguladores agora são os conceitos básicos iniciais, porque a partir da próxima aula, se eu não me engano, a gente já vai ver esses conceitos mais aprofundados. Só quis trazer aqui mais algo inicial para vocês, para ir já se habituando, né? Agora passando para algumas perguntas finais, né? Para ir fomentando já em vocês essas dúvidas, né? Para fazer vocês pensarem um pouco. A primeira pergunta que eu tinha para fazer para vocês é por que as empresas existem? Qual que é a opinião de vocês? Quem quiser responder aí no chat, ou sei lá, abrir o microfone para falar, pode ficar à vontade. Para oferecer algum serviço ou produto? Sim, é uma das funções da empresa. Alguém mais tem alguma outra? Fazendo geração de lucro também, né? Oi? Gerar lucro também. Gerar lucro. Essa era a resposta que eu já estava esperando, né? É a resposta que geralmente o pessoal fala. É mais ou menos essa, né? Gerar algum serviço, produto para os clientes, gerar lucro, né? Que o pessoal geralmente mais comenta que é gerar lucro. Gerar Mas valor também, né? isso. Assim, ó, em parte está certo, tá? Essa é uma das partes certas da resposta, gerar lucro, mas não é somente isso. As empresas não podem só gerar lucro, tá? Porque se as empresas, por exemplo, só gerarem lucro para os seus acionistas e não pensarem nos clientes, ela acaba quebrando. Então, qual que é o objetivo? Qual que é a visão que a empresa tem que ter? A empresa tem que encontrar um equilíbrio entre os credores e os acionistas. Por exemplo, uma empresa que se preocupa só com lucro e, por exemplo, tem um aumento no seu custo e ela não pensa no cliente, ela repassa todo o custo que ela recebeu, né? Todo esse aumento no custo passa diretamente para o seu cliente. Às vezes é inevitável, né? Mas às vezes a empresa tem a opção, né? De reduzir um pouco essa margem do lucro dela e não repassar esse aumento no custo para os clientes. Isso daí é um exemplo de como as empresas podem gerar esse equilíbrio entre os credores e os acionistas, né? Elas não podem pensar somente no lucro, gerar lucro para os acionistas, mas também elas têm que gerar essa satisfação, né? Enfim, esse apoio aos clientes também que consomem dela, porque se pensar só nos acionistas e no lucro, a empresa acaba tendo a perda no market share dela, né? Agora, a segunda pergunta, o que determina o preço de uma ação? Oferta e demanda do mercado, né? Oi? A oferta e demanda do mercado. Eu acho que acredito que faz sentido ser a oferta e demanda do mercado, né? Mas a longo prazo, vamos dizer assim, já é mais diferente. No curto prazo, o que a gente tem de ideia, né? Demanda, oferta e demanda, sim, mas também muito de fatores aleatórios. Por exemplo, o que determina o preço de uma ação no curto prazo? Expectativa do mercado. Eu usei aqui como exemplo, né? Nas minhas anotações, tarifas do Trump, por exemplo. Aço e alumínio. Uma das últimas que ele taxou o Brasil, né? Aço e alumínio. Aí tu vai ver no dia as ações das empresas aqui brasileiras, né? Despencaram 5, 10% desse segmento. Isso daí
determina o preço de uma ação no curto prazo, tá? Não é nada, o fundamento da empresa não mudou, segue o mesmo, as receitas e lucros da empresa até aquele momento, né, segue o mesmo, não mudou. Então, se o investidor já estaria comprado naquela empresa, nada mudaria no cenário atual. Mas é uma projeção para o futuro, né? Já que essas tarifas entrarão em vigor e podem prejudicar as receitas da empresa, né? Outro fator aleatório que eu coloquei aqui também por exemplo, alguma gripe aviária, agora mais por sentido positivo para o Brasil seria, né? Por exemplo, dar uma gripe aviária fora do Brasil, em algum grande produtor de galinhas. Né? O Brasil é um dos grandes exportadores de frangos, de galinhas, enfim. Então, uma gripe aviária em algum outro grande produtor faria com que a demanda se voltasse ainda mais para o Brasil, né? Porque a oferta desse país diminuiria, aumentaria a demanda no Brasil, e se o Brasil tem capacidade de ofertar, né, vai aumentar a demanda. Então, isso também, por exemplo, BRF, Marfrig, Minerva, essas empresas, só pela previsão, né, de que podem obter mais demanda, já no curto prazo, podem aumentar o preço, né? Já mais passando ao longo prazo, né, não sendo coisas aleatórias no mercado que fazem aquelas esticadas, né, no preço de 5, 7% num dia, no longo prazo, o que define o preço de uma ação é o resultado da empresa, é o lucro. Tem muitos gráficos apontam que conforme as empresas vão crescendo, vão tendo lucro ao longo do tempo, o preço da ação vai acompanhando o lucro. Então, no geral é isso. Curto prazo são fatores aleatórios, né, que determinam o preço de uma empresa, mas a longo prazo são os fundamentos dela e a capacidade de gerar resultado ou lucro. Também, além do lucro, também é interessante e os investidores olham muito também para estratégias da empresa para o longo prazo. Como ela está se posicionando no mercado, se ela está inovando, porque, por exemplo, uma empresa que está com umas visões, vamos dizer assim, distorcidas do mercado, não está se preparando para o futuro, não está inovando, acaba que os investidores não olham para isso com bons olhos, né? Então, acaba que o preço dessa ação, a longo prazo, pode cair, né? E agora, meio que para finalizar, qual que é a importância do caixa para uma empresa? O pessoal alguém, se fizer contábil, já sabe explicar melhor essa parte. Beleza. Tranquilo, Tamara. Uau. Alguém tem alguma ideia aí? Qual que é a importância do caixa para a empresa? Honrar seus compromissos. Eu não sou da contabilidade, mas eu acho que ter uma organização financeira mesmo, né? Para não quebrar no final das contas. Sim, resumindo a ideia é mais ou menos essa, né? É interessante a empresa ter um caixa, né? É o que determina se ela vai sobreviver ou não a longo prazo, né? Se ela consegue gerar um caixa ali positivo que ela consiga cumprir com as suas obrigações de curto prazo, se ela consegue pagar toda a operação dela certinha, né? É isso que vai acabar determinando se a empresa no longo prazo ou não vai continuar viva, né? Vai sobreviver, né? Em relação às dívidas, né, de uma empresa, né, que acaba influenciando no caixa, né, de curto prazo, o ideal é que as dívidas de uma empresa sejam de longo prazo, né? Porque, enfim, acaba que dá mais uma folga no curto prazo, mas quando essa dívida, né, se não conseguir ser de longo prazo, se não for possível e a, e a empresa acabar tomando dívidas no curto prazo, às vezes isso acontece, né? O ideal é que a empresa tenha, né, um caixa para arcar com essas dívidas. Então, por exemplo, se a empresa tem 9 milhões de caixa e as dívidas e os passivos a curto prazo sejam 8 milhões e 700, esse é o ideal, né? Porque somente com caixa
a empresa já conseguiria arcar com as suas dívidas de curto prazo. Mas, por exemplo, uma empresa que tem 9 milhões de caixa e dá um exemplo hipotético de 12 milhões de dívidas a curto prazo, já seria um pouco mais arriscado, mais perigoso, porque talvez essa empresa já teria que fazer, vamos dizer assim, alguma loucura. Vender alguns ativos, que isso daí acabaria prejudicando a operação da empresa, né? Alguma venda de um ativo, sei lá, que ela acabou investindo para a produção, ter que vender esse ativo, vai dificultar a produção somente para pagar essa dívida no curto prazo, né? E também, às vezes, tomar empréstimos com taxas muito exorbitantes, com prazo curto. Então, é muito importante uma empresa ter um caixa organizado, né? Para a saúde dela a longo prazo, também para não fazer muita loucura. Pessoal, a aula de hoje seria mais ou menos isso, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida, como é que vai ser o nosso funcionamento da cadeira. Hoje seria mais uma parte bem introdutória, tá? Agora, a partir da próxima aula, a gente vai começar com conceitos mais aprofundados, mais técnicos, mas hoje era mais ou menos isso que eu tinha para trazer, né? A gente, né, no caso, eu e o Alessandro, a gente está se baseando muito no conteúdo já que já vem de um tempo sendo apresentado pelo Rafael, né? Agora a gente está, eu e o Alessandro, posteriormente, vai dar continuidade. É um conteúdo muito bom. Rafael, cara sensacional aí, tem muito conhecimento. Aprendi muito com ele e estou tentando repassar um pouco do conteúdo que eu aprendi para vocês. Primeira vez que eu estou dando aula. Não é muito fácil, né? Às vezes a gente esquece de alguma palavra, alguma coisa, mas estou me empenhando para isso. Eu acho que no final vai dar tudo certo. E também espero aprender muito com vocês. Alguém tem alguma coisa para falar? Tudo certo? Então acho que é isso, pessoal. Vocês estão liberados por hoje, tá? Vejo vocês terça que vem. E é isso. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Muito bom. Valeu, Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, Dani, boa noite. Feito, boa noite. Quando quiser parar de gravar, Henrique, contigo. Vou parar agora. Valeu, Beleza. Arthur. Valeu. Valeu. Até mais. Até mais. Parei aqui a gravação.